Gálatas 4:4, o apóstolo Paulo fala sobre a plenitude dos tempos, né? Capítulo 4 ele começa a falar sobre a questão do herdeiro, né? Enquanto ele não alcança a maioridade, ele é preciso ter um tutor. Então ele colocando como se a lei e tudo que veio antes de Cristo fosse apenas o tutor, mas que nós não poderíamos receber a promessa de forma integral. Então ele cita a plenitude dos tempos, a linguagem que ele usa é da fruta na estação própria, né? Da árvore que está na estação própria para produzir a fruta. Mas a plenitude no tempo, biblicamente falando, ela é o tempo exato, né? E por que o tempo exato? Porque quando Cristo veio, por exemplo, antes do Império Romano, teve o Império Helenístico, né? Por Alexandre o Grande, onde o grego, na época do Império Romano, era a língua oficial, como se fosse o inglês daquela época, né? Era a língua universal da época. Então, isso facilitou, por exemplo, a disseminação e a propagação do Evangelho, já que a própria Bíblia, né, ou o próprio Antigo Testamento dos judeus, eles foram escritos, né, em grego, a famosa Septuaginta, né, que foi inclusive a Bíblia que Jesus utilizou. Então, no tempo certo, na plenitude dos tempos, já tinha uma língua universal para que se propagasse o Evangelho. Além da língua, tinha também a chamada Pax Romana, onde as estradas romanas eram muito boas, né? Por isso que dizia que todos os caminhos levavam a Roma, pelo fato das estradas serem muito boas e pelo fato da Pax Romana ela garantisse a segurança nas viagens nessas estradas. Tempos depois também nós vemos, em 1450, por volta de 1450, no século XV, né, a invenção do prelo, da imprensa moderna, né, por Johann Gutenberg. E mais ou menos 60 anos depois, em 1517 aproximadamente, né, a chamada Reforma Protestante. Então, com a invenção do prelo e a invenção da imprensa, a Martim Lutero, por exemplo, Calvino tiveram seus materiais, entre outros, né, divulgados por toda a Europa com muito mais rapidez. Então, novamente, nós vemos a plenitude dos tempos. Mais ou menos 500 anos depois, né, com o fim da escravidão, começa a haver no mundo um movimento migratório. E então, no início do século XX, ali por volta de 1902, 1901, nós vemos, por exemplo, sendo criado o movimento pentecostal, né? Junto com esse processo migratório, essas pessoas mais simples, né, que são as pessoas pentecostais, elas acabam migrando com mais facilidade para outros países e disseminando essa nova perspectiva do Evangelho para países como a América, principalmente a América, né, e logo depois a África, facilitando e incorporando muito mais a propagação do Evangelho. Então, nisso nós notamos que Deus, ele é Senhor dos tempos, ele é Senhor das estações, que toda a história humana, ela sempre esteve sob o controle soberano de Deus, né? Deus sempre cuidando para que todas essas coisas acontecessem no tempo certo. E é por isso que o apóstolo Paulo ele diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus ele manifestou o seu Filho para a humanidade.